Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu queria falar especialmente de um livro. Este livro aqui, ó, velho livrinho, História da Filosofia Ocidental, volume 3, Bertrand Russell, um livro de 1957, mais velho do que eu, e mais ou menos como eu, quer dizer, conservado graças à sua boa genética, né? Capa de couro, encadernação bem feita, e alguns remendos, né? Exatamente como eu. Uma boa genética e alguns remendos. Cá estou eu e o livro mais ou menos bem conservados, ou pelo menos ainda em uso, usáveis, né? E eu tenho esse livro há muito tempo. O Bertrand Russell ele escreveu esse livro em 46, essa edição brasileira de 57, traduzida pelo Breno Silveira, se não me engano, irmão do Enio Silveira, fundador da civilização brasileira, né? É, o Russell, que é um cara muito importante assim, na filosofia, mas que já foi muito mais, como é que se diz? Já foi muito mais popular, ele foi muito popular nos anos. Enfim, acho que durante a vida dele ele foi muito popular, acho que a vida toda, né? E especialmente aqui no Brasil. Inclusive, quando eu comecei a ler, ele ainda era um cara, ainda havia muita coisa dele publicada, etc. E o Russell é um cara interessante, que ele é um filósofo da linguagem, bem tipicamente inglês, um lógico importante, né? Pertence àquela geração de ingleses que chega ao auge da sua vida intelectual mais ou menos ali na virada do século XIX para o XX, um pouco depois, Primeira Guerra Mundial, né? Ele dá contribuições importantes para a lógica, para a matemática, né? Junto com toda uma. E, por exemplo, quer dizer, a gente deve ao Bertrand Russell, vou botar entre aspas, a descoberta do Wittgenstein, né? Ou pelo menos o estabelecimento do Wittgenstein como uma exceção à regra que devia ser admitida na academia. Mais ou menos como aquele matemático que eu esqueci o nome, que traz o Ramanuja. Quem viu o filme vai lembrar que traz o Ramanuja da Índia e tal, né? Mas o Ramanuja não se adapta muito bem, etc. Né? Mas era um pessoal que dentro da Inglaterra hiper fechada, vitoriana, cheia daquelas regras muito bem estabelecidas da academia inglesa, que é as mesmas regras de todas as academias, quebram com essas regras e começam a abrir exceções para aquilo que é de fato criador. Eles admitem a criação como algo que, por definição, quebra as regras vigentes, então tem que ser aceita assim mesmo, né? Mais ou menos essa acho que é a ideia. Aí, enfim, aí o Russell, por uma série de motivos, o Russell é um cara muito interessante como história humana, né? Ele entra numa. Depois dessa convivência com o Wittgenstein e das questões que o Wittgenstein coloca, parece que ele entra numa espécie de crise intelectual e meio que desiste da filosofia profunda e começa a se dedicar a explicar a trivialização da filosofia, dos problemas filosóficos, dos problemas matemáticos, etc, etc. E aí ele escreve, em 46, esse livro, que é enfim, na verdade é uma trilogia, são três. Acho que se cada um deles tiver 500 páginas, vamos botar, são 1.500 páginas. É um livraço. Contando a história da filosofia da antiguidade até Wittgenstein, se não me engano, né? E é muito legal, porque o Bertrand Russell escreve muito bem, muito bem. Ele trata os filósofos de igual para igual, até com certo desdém em alguns momentos, porque ele, como cético, ele é cético, ateu,
ou pelo menos agnóstico, sabe? E lógico. Então, meu amigo, é um cara difícil de convencer, né? Escreve muito bem, é de uma ironia, daquela ironia característica da geração dele também. Porra, ele foi daquele círculo do Keynes, Virginia Woolf, enfim, e mais um bando de gente que agora não me ocorre o nome. Enfim, gente de classe mesmo, literária, sabe? Então, é uma delícia ler. É uma delícia. Eu recomendo a todo mundo que se interesse por filosofia, mas se interessa assim, de uma maneira mais diletante, ou mesmo quem é novo e se interessa por filosofia, vai estudar filosofia, leia essa história da filosofia ocidental do Bertrand Russell. É muito legal. É muito legal. É muito desmistificadora, por um lado, né? E nos ensina um pouco a raciocinar argumentativamente, logicamente. É muito legal. Aí eu peguei esse livro por acaso aqui outro dia, eu nem sei exatamente por que eu peguei nele, e não sei exatamente por que abri em Hume, comecei a ler Hume. Eu acho que Hume foi por algum propósito que agora também não me ocorre mais, né? Mas o livro em si eu peguei meio por acaso. Porque eu gosto desses meus livros antigos, eu gosto de reler, né? Aí abrindo Hume, né? Hume é, de certo modo, né, e com razão ele é colocado assim em muitas histórias da filosofia, como um opositor, não exatamente como um opositor, mas não como um não cartesiano, pelo menos, né? Quer dizer, como todo mundo, ele meio que parte do cartesianismo. Todo mundo ali está, sabe? Depois de Descartes, a filosofia, Descartes é realmente um marco. Assim. Depois de Descartes, todo mundo ou é cartesiano, ou é pós-cartesiano, ou é anti-cartesiano. Quer dizer, todo mundo se coloca ali. Eu acho que uma das questões para Hume, e a gente vai ver isso no trecho que eu vou ler aqui do Russell falando do Hume, né? Uma das questões que incomodam, né, Hume, talvez, em Descartes, seja o cristianismo de Descartes. Né? Quer dizer, cada vez... Eu sou daqueles que acreditam piamente que Descartes era um verdadeiro católico, né? Mais do que, enfim, um cristão, não. Ele era um verdadeiro católico. Me incomoda muito essa luz que toda hora muda quando eu me mexo. Eu não sei resolver isso, eu vou resolver, mas não queria parar agora para resolver isso. E, vamos dizer assim, há um certo momento, né, em que, e sobretudo na Inglaterra, nesse período, então, em que a briga, né, a oposição entre católicos e anglicanos e protestantes e calvinistas era um negócio muito sério. E ainda por cima se metia no meio a maçonaria já, quer dizer assim, já se estava tentando idealizar, quer dizer, tudo isso criou um ambiente anticlerical, então, quer dizer, o catolicismo se confundia com a própria igreja, quer dizer assim, já não era apenas uma questão filosófica, era também uma questão política, etc. Né? E aí, quer dizer assim, de certo modo, acho que esse primeiro livro de Hume, ele vai diretamente a certos pontos que são muito caros ao cristianismo, ao cartesianismo. Né? Eu acho que eu já demonstrei aqui, quando eu expus as minhas reflexões sobre Descartes, sobre as meditações cartesianas, que eu acho que muito pouca gente entendeu e às vezes me assusta a hipótese de pensar, sequer pensar me assusta. Que só eu tenho entendido, não é possível, né? É muita pretensão. Mas, enfim, quer dizer assim, me parece muito claro, né? Eu já falei isso 1000 vezes, que Descartes, quer dizer assim, está realizando uma experiência metafísica. É uma experiência mental, só que essa experiência mental, que é comum a todas as ciências, Einstein o tempo todo fazendo isso, é uma experiência mental que tem um valor, uma emoção, vamos dizer assim, uma cor, uma intensidade metafísica. Pô, será que é tão difícil entender isso? Quer dizer, essa intensidade exige uma certa teatralidade, digamos até,
né? Quer dizer, em vez de uma mera descrição do que você vai fazer, você cria um teatro que amplifique essa intensidade que você intenciona, né? E essa experiência, toda ela construída ao longo da primeira meditação, onde Descartes vai construindo uma dúvida crescente e que, mais uma vez, é preciso repetir, não é que Descartes duvide daquela maneira das coisas como ele está ali duvidando naquele momento. Aquilo é uma construção lógica, que ele explica isso desde o começo. Aí, tudo isso vai se encaminhando até a hipótese do gênio maligno. E se nós tivéssemos sido criados por um Deus enganador, um Deus mau, um Deus que nos engana sempre que pensamos, de tal modo que não importa a minha dúvida entre dois objetos, entre duas possibilidades igualmente verossimilhantes, as duas são falsas. Essa é a hipótese do gênio maligno, do Deus mau e enganador. E essa é a hipótese gnóstica, que eu sempre gosto de lembrar, o Matrix, né? Quer dizer, onde você tem essa é muito claro isso, né? Quer dizer assim, as máquinas fazem as pessoas ficarem sonhando para que elas tenham uma vida sempre de escolhas e dúvidas e tal, parará, entre isto e aquilo, e essa intensidade produz uma energia muito melhor do que simplesmente ficar extraindo daqueles seres sem vida, meras pilhas, né? Então, essa hipótese é a hipótese de que um Deus me está enganando de tal modo que, mesmo quando eu estou diante de duas possibilidades igualmente verossimilhantes, as duas são falsas, me empurra para um estado de quê? Como diz Descartes, de negação. Eu vou parar de deixar que a minha mente se fixe em qualquer representação que me apareça. Primeiro, eu vou cortar as minhas conexões sensoriais ao meu redor, né? Então, digamos, me coloco num lugar e num estado em que, de olhos fechados, escuridão e silêncio. Então, tá. E aí, digamos, mergulho, então, na minha mente e não deixo que nada da minha memória nem da minha imaginação chegue a produzir qualquer ideia, representação que tente erguer uma pretensão de verdade. Certo? A gente meio que vive isso quando está quase dormindo na cama. Todo dia a gente vive. Isso não é uma experiência assim tão... O que importa é que esse conjunto de situações que a gente vive, quer dizer, a gente vive, por exemplo, esse estado muito próximo quando está quase dormindo na cama, a gente, às vezes, se abstrai de uma tal maneira em certos lugares, em certas condições, que a mente vai devaneando sem que nada se fixe e, de repente, se desperta daquele devaneio, não é? Então, mas só que aqui a gente está reunindo tudo isso com uma intenção determinada. Quer dizer, então, há uma ideia, há toda uma orientação intelectual e há um esforço de vontade, né? Então, você se põe nesse estado de escuridão e silêncio, né? E aí, o que acontece? A tua própria mente é ocupada por uma ideia de escuridão e silêncio. Então, há uma coincidência entre exterior e interior. Quer dizer, eu, na minha mente, tenho uma ideia de escuridão e silêncio, ou seja, nada está sendo representado ali, e aqui fora também não, nada. Então, há uma coincidência entre esse, digamos, nada, entre aspas, exterior, e esse nada, entre aspas, interior, né? Quer dizer, essa coincidência é importante notar, porque, quer dizer assim, se a gente parar, então, eu estou representando o nada. Se eu represento o nada não é um absoluto. Se o nada é representável, de algum modo, o nada não pode ser um absoluto, né? Então, a ideia de um Deus maligno que coincide com o nada, já meio que, quer dizer, não importa quem ele seja. Mas, ao produzir essa ideia,
E como é que eu defino essa ideia? Eu já defini aqui, né, uma definição, se não me engano, que depois Kant vai chegar em outras condições. É uma pura duração vazia de conteúdo. Esse experimento, essa ideia de escuridão e silêncio que ocupa a minha mente, ela é, na verdade, uma pura duração vazia de conteúdo. E eu percebo essa pura duração vazia de conteúdo. Por isso eu digo, eu penso e eu existo. Quer dizer, eu penso porque estou produzindo essa ideia. E essa ideia é verdadeira porque ela não ergue pretensão de verdade sobre nada e, por outro lado, se confunde com o exterior. Ela própria é igual a si mesma o tempo todo. Zero, igual a zero. Né? O tempo todo. Então, ela como se diz assim, ela é inquestionável, ela é indubitável, como diria Descartes. Tá? E, por outro lado, uma pura duração vazia de conteúdo me dá uma definição daquilo que a gente vai chamar de duração. Tá? Se ela é uma pura duração vazia de conteúdo, ela é um critério de ser. Se eu posso, a partir disso, dizer que eu sou, então tudo que dura é. Então eu passo, ao mesmo tempo em que eu ganho a certeza de existir, eu ganho uma certeza de que tudo que for durável, mental ou exteriormente, a princípio, em Descartes, continuamos meramente mental, mas qualquer coisa que dure é. Isso é um critério importantíssimo. Quer dizer, nós vamos lidar agora com a ideia de substância. A ideia de substância clássica é a ideia de coisa. Coisa vem de ousia. Tanto que eu tinha um professor na escola, um padre, que dizia cousa, a cousa. Ele não dizia coisa, ele dizia cousa. Porque cousa vem de ousia, do grego substância, que é como nós traduzimos a palavra ousia do grego, traduzimos como substância. No latim, vindo do grego, deu em coisa. Então a substância nada mais é do que a coisa. E o que é a coisa? É o que dura. As coisas, o que é coisa? A coisa é tudo aquilo que permanece sendo o que é, até esgotar-se, de certo modo. Né? Por isso que nós dizemos que todas as coisas são finitas. Não é? Cada coisa é uma coisa. Né? Tudo que eu estou dizendo aqui é meio lugar comum, né? Expressões que a gente usa no cotidiano. Né? Isso é a substância. Aí, olha aí que engraçado, eu lendo, aí começa a aparecer, eu não vou nem ler aqui a tradução do Breno, do meu livrão velho que nem eu, tá? Mas eu vou ler a tradução que eu peguei na internet. Na Z-Library não faz nenhum mal eu dizer para vocês a origem, vocês pesquisam do que se trata, tá? Baixei, mas, enfim, também está disponível para compra, etc, etc. Mas como o livro impresso está esgotado, só na estante virtual a preços carésimos, tá? E eis aqui, vou ler aqui o trecho, olha que delícia, espero que vocês tenham guardado o que eu disse. Hume baniu o conceito de substância da psicologia, do mesmo modo como Berkeley o banira da física. Olha só, quer dizer, a ideia de substância, de duração como critério de ser, né, reafirmado por Descartes através da sua experiência metafísica, é negada por Hume. Né? Aí, por não existir nenhuma impressão do eu, e, de fato, não existe nenhuma impressão do eu. É exatamente isso. Não existe nenhuma impressão do eu. E é exatamente porque não existe nenhuma impressão do eu que eu posso dizer que eu existo. Como eu expliquei aqui anteriormente. Não há também ideia do eu. Esse é que é o erro, porque isso é o suposto... Quer dizer, o Hume preparou o caminho para dizer isso, porque ele ligou a impressão e ideia
foram ligadas antes. É preciso ler o texto todo, mas eu não vou ler aqui. Mas, justamente, o que Descartes faz é exatamente, ele não procura nenhuma impressão desse eu. Esse eu emerge exatamente de uma ausência de impressões. Aí vai uma citação de Hume. De minha parte, quando adentro mais intimamente o que digo ser eu mesmo, sempre deparo-me com uma ou outra percepção particular, de calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Jamais vislumbro a mim mesmo sem uma percepção e jamais sou capaz de observar algo além dela. Sim, até aí tudo bem. Descartes jamais discordaria disso. Tá? Porque, enfim, ironicamente, aí já é o Bertrand Russell falando, ironicamente, ele admite que pode haver filósofos com essa capacidade. Entretanto, excetuado esse gênero de metafísicos, ouso afirmar acerca do resto da humanidade que ela nada mais é senão um feixe ou coleção de percepções diferentes, as quais sucedem umas às outras com rapidez inconcebível e se encontram em fluxo e movimento perpétuo. Exatamente! Descartes pensa exatamente assim. Quer dizer assim, esse eu, que eu acho que até muito... acho que Kant, inicialmente, eu acho que é o Husserl, que vai chamar de eu transcendental, não tenho certeza, mas é uma boa maneira de você... Esse eu transcendental, esse eu que se afirma a partir dessa negação, não é? Que aparece a partir dessa negação, ele não tem nenhuma representação. Mas é ele que, de certo modo, é justamente depois que eu tenho essa certeza que eu me permito, como na sequência da meditação Descartes vai fazer, eu me permito observar o meu feixe ou coleção de percepções diferentes. E aí nós começamos a analisar todas as ideias e tal, porque aí está permitido. Dentro do meu mundo mental, isso na sequência das meditações cartesianas, sabe? Dentro desse meu mundo mental que foi sancionado pela afirmação de que eu penso, eu existo, contra qualquer hipótese de Deus maligno, tá? Contra qualquer hipótese gnóstica, o Deus gnóstico não é um Deus absoluto, então eu posso me revoltar contra ele, pelo menos dentro do meu próprio mundo, eu estou seguro, então eu posso começar a analisar aqui as ideias que eu tenho. Ou quais são as ideias que eu tenho? Esse feixe é uma coleção de percepções diferentes, memórias, imaginações, que nesse momento exato eu não sei exatamente, eu não as distingo muito bem. Eu sei, isso é uma memória, isso é uma imaginação, mas é mais prudente que eu diga, eu penso que isto é uma memória, eu penso que isto é uma imaginação, eu penso que isto é uma representação do mundo que eu lembro, já que eu, por enquanto, estou de olhos e ouvidos bem tampados e permaneço na escuridão. Né? Então, nada disso para Descartes é estranho. O que é? Aí é que eu digo, quer dizer, é nessa parte aqui é que mais me interessa. Ironicamente, ele admite que pode haver filósofos com esta capacidade. Entretanto, excetuando esse gênero de metafísicos, ouso afirmar acerca do resto da humanidade que ela nada mais é senão um feixe ou coleção de percepções diferentes. Ok. Quer dizer, eu acho também isso, cada vez mais eu acho isso. Há, sim, uma, digamos, sensibilidade metafísica. Da mesma forma que há pessoas que têm uma sensibilidade para a música, para a audição, sabe? Uma audição apurada que o torna uma pessoa mais musical, capaz até inclusive de produzir música, mas sobretudo curtir a música, né? Como pessoas com ouvido pleno. Há pessoas que têm uma sensibilidade para a luz capaz de produzir ali na mistura de tintas tons de verde e amarelo que pessoas comuns não conseguem. Então, por que não admitir que a filosofia, em certos ramos, sabe, exige certo dom?
Por que não admitir? Por que temos que admitir que a filosofia tenha que ser algo acessível trivialmente a qualquer pessoa? E aí o que vai valer não é, quer dizer assim, o argumento do metafísico, mas ali da galera em geral, parará, para quem isso ou aquilo. Cara, é o pior argumento que eu já vi na minha vida, tá? Mesmo partindo de Hume, que é um cara que eu gosto do Hume como um princípio de prudência, mas isso é um outro papo, eu já falei disso aqui, mas não vou falar disso agora. Tá? Então, quer dizer assim, eu acho isso muito desagradável até, que a gente não leve em consideração que, pô, não é todo mundo que é capaz de entender um argumento metafísico, como Descartes, sabe? Como Descartes, isso para mim é evidente na filosofia, inclusive. Está evidente aqui nessa refutação de Hume, que inclusive recorre ao mais reles de todos os sensos comuns como argumento. Quer dizer, a maioria das pessoas nada mais é do que um feito. Sim, se essa é a impressão que as pessoas têm de si mesmo, sim, é a impressão que todos nós temos. Porque ninguém reflete sobre, quer dizer, ninguém busca, a não ser uma vez ou outra na vida, como o Descartes mesmo recomenda, ninguém faz essa operação metafísica de validação dos princípios que fundamentam o nosso pensamento toda hora, nem desnecessariamente. Quer dizer, isso, a gente não tem dúvidas. Quem tem dúvidas, geralmente, são os filósofos. Mas se o filósofo não tem a capacidade de experimentar um argumento metafísico, ele vai acabar virando um cético, como é o caso de Hume. E eu nem sei, eu até tenho uma simpatia por Hume, sabe? E aí, eu acho que mais ou menos, tem mais uns outros pedacinhos aqui, mas eu vou até ler. No que diz respeito, aí já é o Russell falando, né? No que diz respeito ao problema que nos ocupa, que aí agora eu não sei exatamente, a questão do eu, né? Todo conhecimento psicológico pode ser formulado sem a introdução do eu. Esse eu, ademais, tal qual vem definido, nada mais pode ser do que um feixe de percepções e não uma coisa simples e nova. Sim! 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 Quer dizer, o eu, como Descartes o entende, não é uma representação. Ele é, na verdade, a inferência de uma experiência. Quer dizer, é a afirmação, é a conclusão de uma experiência. Eu posso dizer com certeza que eu penso que eu existo porque penso algo que é irrefutável. Algo que não pode ter sido posto na minha mente por um gênio maligno que me engana, que me quer enganar. É isso que Descartes está dizendo. Nessa experiência do eu penso, eu digo. Ele não está querendo fazer nenhuma representação de eu. E aí, quando ele se põe, estou repetindo, quando ele se põe a observar aí já se sentindo sancionado, validado para isso, a olhar as suas ideias, ele vai olhar o quê? O feixe de percepções. Então, cara, é impressionante que não se perceba isso. Que Hume tenha sido tão vulgar, né? E um cara tão sutil como Bertrand Russell, talvez, eu acho que embriagado do próprio ceticismo, não tenha percebido. Não se segue que inexiste um eu simples. Claro que não se segue, né? Claro. Esse é o Hume, não. Esse é o Bertrand Russell. Não se segue que inexiste um eu simples, mas apenas que não temos como averiguar sua existência. Porra! Como é que não temos? É a coisa que a gente mais sabe, é que temos um eu, sabe? Aí tem que perguntar pro Russell e pro Hume e para todo o pessoal que vai seguir por essa linha, que são os idealistas e os filósofos da linguagem, o que eles entendem por eu, né? Exceto, não temos como averiguar sua existência e que o eu, exceto como fez de percepções, não ingressa em parte alguma do nosso conhecimento. Claro que não, quer dizer, claro que não, ele só nos interessa como fez de percepções.
Cara, é impressionante como você cria um falso problema, sabe? Eu fico pasmo. Essa conclusão é importante para a metafísica. Por quê? Aí você vai, peraí, é importante para a metafísica? Não, é importante para a metafísica o contrário. Porque vai negá-la? É isso? Claro que sim. Uma vez que se livra do último emprego restante de substância. Que bobagem, a gente só pensa em substância, em coisa. As coisas existem a despeito de nós, é isso. Quer dizer, é quando ele vai falar lá do velho Berkeley, pô, as coisas não dependem de nós, as coisas existem porque existem. Depois falaremos de Berkeley. É importante também para a teologia, pois abole todo o conhecimento que se pode ter da alma. Meu Deus do céu! Ou seja, chega aonde Hume, quer dizer, é por isso que Kant vai tanto achar que Hume abriu os olhos dele, por causa dessa vulgaridade, sabe? É impressionante, sabe? A mim me impressiona muito, eu adoro Bertrand Russell, tá? Hume eu acho interessantíssimo, importantíssimo, como complemento de Descartes, inclusive, tá? Como complemento de Descartes. Podemos pular Kant, podemos ir de Descartes para Hume e depois pulamos já de Hume para Wittgenstein. Esquece Kant. Kant é uma bobagem. Kant, Hegel, essas porcaria toda, sabe? Marx seria muito mais interessante se não fosse um hegeliano, né? E aí podemos pular direto para Wittgenstein. É o que eu proponho fazer em algum momento, tá? E aí ficamos por aqui, que eu já falei muito, não é? Falei muito e espero que tenha gravado direitinho tudo. Gravei 31 minutos e 22. Espero que vocês gostem, eu acho que saiu melhor do que eu esperava, pelo menos eu tenho essa impressão. Desculpem essa luzinha piscando para lá e para cá, para lá e para cá, tá? E vamos ver. E aquela coisa que eu peço sempre, quem chegar até aqui, deixa um like lá no final, só para saber que teve. Se vocês olharem, tem sempre 3, 4 likes. Eu sempre acho que esses 3, 4 likes foram 3, 4 pessoas que realmente chegaram até o final. Isso me deixa de uma felicidade, eu não espero mais do que isso da vida, não. Sinceramente, eu não sou a Virgínia Fonseca. É isso, um beijo para todos.